Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode criar esse efeito de cantos arredondados aqui nos seus gráficos de barras ou de colunas. Então olha só esse efeito que você pode criar para fugir um pouco do template padrão aí do Excel e criar esse efeito visual bacana. Então olha só, como que a gente faz isso? Eu estou utilizando aqui o gráfico de barras empilhadas, então você pode fazer isso com o gráfico de colunas ou gráfico de barras, mas tem que ser empilhadas para fazer dessa forma que eu vou te mostrar, tá certo? Qual que é o truque aqui? É a gente colocar uma série empilhada com outra, né, para fazer essa formatação especial aqui. Então o que acontece? Aqui, olha só, eu tenho duas séries onde eu tenho uma que é o resultado, que eu consigo clicar, então a gente vê que tem um retângulo padrão aqui do Excel, e eu tenho uma outra série para fazer literalmente a ponta do formato que eu quero. E aí todas ficam com o mesmo formato, com o mesmo tamanho, ele não acaba não bagunçando esse tamanho em função do percentual, por isso que eu estou utilizando dessa forma, tá certo? E como que a gente faz isso? Com um gráfico de barras ou colunas empilhadas. Então, vou aqui inserir, vou inserir um gráfico aqui de barras empilhadas, tá certo? Tem que ser esse daqui nesse exemplo. E aí, o que acontece? Quais são as informações que eu tenho aqui? Eu tenho os indicadores A, B, C e D, aqui com os resultados deles, tá certo? Então, com números aleatórios aqui. Então, eu vou colocar essas informações dentro do gráfico. Botão direito, selecionar dados, eu vou adicionar essa série que se chama aqui resultado. O título está na célula B1 aqui, e os valores estão nas células aqui de B2 até B5 nesse exemplo, tá certo? São os resultados que eu tenho ali. Maravilha, dou um OK, dou um Enter, dou um OK. Eu já posso editar as categorias aqui, para não ficar 4, 3, 2, 1, ficar, né, indicador A, B, C e D. Então eu vou editar aqui as categorias, selecionando aqui os meus rótulos que eu quero, que estão nas células aqui A2 até A5 nesse exemplo. Dou um Enter e dou um OK. Pronto, eu já tenho aqui os indicadores e os percentuais aqui que eu tive em cada indicador. Agora, eu preciso colocar uma outra série que eu estou chamando de ponta para fazer exatamente essa ponta aqui. Então, olha só, aqui do ladinho da minha tabela, eu tenho uma outra coluna que se chama ponta e eu dei esse tamanho de 10%, porque nesse gráfico 10% é o ideal, tá certo? Dependendo da dimensão do seu gráfico, da largura, da altura do seu gráfico, você vai precisar alterar esses valores aqui. Para esse exemplo, 10% está de bom tamanho, porque daí a gente consegue formatar bem parecido do jeitinho que eu fiz aqui, tá certo? Então eu vou colocar mais essa série aqui. Então, botão direito, selecionar dados, né? Vamos lá em adicionar, eu vou criar essa série que se chama ponta, que está aqui na célula C1, dou um Enter. Vou pegar os valores que eu coloquei aqui, ó, 10% para todo mundo, na célula C2 até a C5, dou um Enter. E aí ele vai criar para mim essa série laranja aqui, que é a série ponta, tá certo? Esses 10% aqui. E aí o truque vem agora. Por quê? A gente consegue alterar esse formato aqui, criando uma forma, uma imagem, uma figura qualquer. Então eu posso vir aqui e inserir. Eu vou inserir essa forma aqui, ó, que já tem pronta, que é de fluxograma atraso, né? Essa forma aqui que já tem mais ou menos na verdade tem exatamente o formato ideal que eu quero para esse exemplo, que é o quê? Uma curvinha ali no final. Então eu só vou formatar aqui, ó, como sem contorno, né? Sem contorno, maravilha. E aí eu vou pintar da cor que eu quero representar. O indicador A eu pintei dessa cor aqui, ouro, né? Um amarelo, um ouro aqui. Eu vou copiar agora essa forma, Ctrl C nessa forma, e eu vou selecionar apenas a categoria aqui do indicador A, apenas a série laranja na categoria aqui do indicador A e dou um Ctrl V. Ele vai automaticamente trocar, né, o formato dessa série, o formato como ela é apresentada, para essa forma aqui. Eu ia falar bolinha, mas não é uma bola, né? Mas para essa forma aqui, indicando aqui esse canto arredondado aqui, tá certo? Eu vou repetir esse processo para os demais indicadores, só vou pintar aqui na cor que eu escolhi cada um, e aí a gente já vai colocar o preenchimento gradiente na série de resultado para fazer esse efeito aqui de mais escuro para o mais claro, tá certo? O terceiro indicador foi esse azul aqui, Ctrl C, Ctrl V, e o quarto indicador foi esse outro azul petróleo, ok? Ctrl C, Ctrl V aqui. Agora, para a série resultado, para fazer esse efeito de gradiente aqui, como que eu estou fazendo? Seleciono aqui a categoria do indicador A, por exemplo,
botão direito, formatar ponto de dados, e lá em preenchimento, eu estou colocando um preenchimento gradiente. E aí o que acontece? Ele vai criar as marcações aqui para você, eu só estou utilizando duas, tá? No meu exemplo. Então eu vou remover esses clipezinhos aqui, que são as marcações, removo esses dois, porque eu não preciso, só preciso de dois. E eu estou deixando um em 0% e o outro em 50%, mais ou menos. Não sei, não lembro se era isso, tá bom? Mas é mais ou menos isso que você vai escolher aí qual que é o caminho que você quer seguir. Então, uma cor vai ficar na posição 0 e a segunda cor vai ficar na posição 50% aqui, tá certo? E aí, como que eu faço para fazer aquele efeito de ir para o mais escuro? Eu primeiro seleciono a cor que eu quero utilizar, então é esse ouro aqui que eu estou utilizando, né? Nos dois níveis. E aí, o que acontece? No primeiro nível, eu vou lá, já com a cor selecionada, agora eu vou lá em mais cores, e agora eu só clico e arrasto essa setinha preta aqui para baixo, que eu vou pegar uma tonalidade um pouco mais escura da cor que eu selecionei, e dou um OK, ele vai criar esse efeito gradiente aqui, ó. Só que eu não quero de cima para baixo, eu quero da esquerda para a direita. Então eu vou mudar a direção aqui do gradiente, e aí eu posso escolher qual que é a direção. Então eu quero aqui, ó, que o escuro comece aqui mais à esquerda e depois vai ficando mais claro para a direita. Então, aqui no meu caso vai ser o linear direito. E aí sim eu crio esse efeito gradiente daqui para cá, tá certo? E agora eu vou repetir a mesma coisa para os demais. Então, vou lá em preenchimento, preenchimento gradiente. Agora ele já fica as marcações, para mim é só trocar a cor, né? Esse daqui é o rosa, né? Eu vou selecionar os dois rosas aqui e clicar agora na primeira marcação, escolher uma tonalidade um pouco mais escura, certo? Mesma coisa para o indicador C, que é esse azul mais claro aqui, né? E eu acho que eu já tenho aqui as cores, ó, esse azul escuro e esse azul claro. Já vou fazer direto aqui, porque são repetições agora, só você repetir esse processo. E o terceiro, que é esse azul petróleo aqui, preenchimento gradiente. É esse azul petróleo, esse azul petróleo. E aí eu escolho uma tonalidade um pouco mais escura desse daqui, mais ou menos isso, tá certo? Maravilha, agora presta atenção, porque isso pode atrapalhar se você deixar o seu eixo horizontal ou vertical aqui aparecendo, né? Porque o que acontece? Como eu estou empilhando uma série em cima da outra, ou do lado da outra, pode parecer que esse resultado aqui seja 52%, né? Porque o 50 está aqui, o 60 está aqui, então 52%. Mas, na verdade, ele representa 43%, tá certo? Então, para você não confundir o seu usuário na hora que for ler isso, o que você vai fazer? Você vai, primeiro, delimitar o mínimo e o máximo do seu eixo horizontal ou vertical, né? Do seu eixo onde você tem os valores. Então, eu vou delimitar que ele começa em 0%, nesse caso aqui, e ele vai no máximo até, por exemplo, se o meu resultado só vai até 100%, eu vou somar a ponta. Então, se nesse exemplo aqui eu só posso chegar até 100% do meu indicador, eu vou dizer que o máximo dele é 110. Por quê? 100 do máximo de um resultado que eu posso ter, mais 10% da ponta ali que eu tenho, tá certo? Então, nesse exemplo aqui eu vou deixar mínimo de 0, vamos lá, botão direito no eixo, formatar eixo, o mínimo vai ser 0, Enter, e o máximo vai ser 1,1, 110%. Aí sim eu sempre vou ter a escala aqui mínima e máxima, e eu posso agora deletar esse rótulo aqui, esse eixo daqui, para não confundir a leitura. Então eu vou deletar e eu vou colocar esse resultado dentro das minhas séries aqui de resultado. Então botão direito na série de resultado, adicionar rótulos de dados. E aí agora eu só vou formatar esse cara aqui. Botão direito, formatar rótulos, tá certo? Eu vou deixar ele na base interna para todo mundo começar aqui do ladinho. Vou deixar aqui a fonte na cor branca para dar o contraste com a cor ali da série do indicador e aumentar um pouco a fonte para a gente conseguir enxergar melhor, tá certo? Depois você pode inclusive explorar outras fontes para deixar ainda mais personalizado os seus gráficos. Essa linha de grade aqui do gráfico você pode tirar, deleta, e aí você vai ter o mesmo resultado que eu cheguei aqui no meu exemplo, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui e compartilha com alguém que precisa saber disso também, tá certo? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu vejo vocês na próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!